Eu deveria ter criado porcos e não expectativas. Eu acho que eu teria me decepcionado menos. Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns livros que me decepcionaram muito ao longo da minha vida de leitora. Mas antes da gente começar esse papo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, né? Seja bem-vindo, caso seja o seu primeiro vídeo. Se aproxime, tá? Pega uma pipoquinha, vamos bater um bom papo literário aqui toda semana. Se você já for inscrito, confere aí se o seu sininho tá ativado aqui embaixo. E se ele estiver, confere aí no seu celular se as notificações pro YouTube estão ativadas, tá? Se você está permitindo que o YouTube te mande notificações, porque senão não adianta nada, viu? A notificação não vai chegar pra você. Então confere aí pra você não perder nenhum vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo, gente, porque eu tava pensando, eu não tive muitas experiências positivas de leitura no mês passado, né? Então, assim, eu vou deixar o vídeo linkado aqui, as leituras de junho, mas foi um mês difícil. E aí eu pensei que eu já me decepcionei muito nessa vida de leitora, criando muita expectativa e indo pelo que o povo tava falando de certos livros e acabei quebrando a cara. E aí, como este canal é novo, né, ele tem 1 ano e pouco, eu resolvi falar de alguns livros um pouco mais antigos, assim, que eu li lá atrás e que acabaram me decepcionando. Então, bora começar com essa lista. O primeiro aqui, eu já vou pedir pra vocês baixarem um pouquinho as pedras, porque eu sei que ele foi um favorito de muita gente lá atrás. E eu tô falando de As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky, acho que é esse o nome dele. Gente, na época, e eu li esse livro faz tempo, tá? Eu estava no meu ensino médio, então vai fazer uns 10 anos que eu já li esse livro, tá? Eu fui com muita sede ao pote, porque foi na época que recente tinha saído o filme, então a galera estava assim se urinando falando desse livro, como que era bom, como que era tocante, como era bem escrito e tal, enfim. E a edição do livro em si, ela já chamava muita atenção, né? Porque ele é um livro, ele não é tão quadradinho, né? Pelo menos na edição que eu tinha, né? Que eu tenho, eu nem sei se eu tenho mais esse livro. Deve estar por aí aqui em casa. Aqui no meu quarto não tá. Ele era numa edição mais estreitinha, assim, então ele já tinha essa diagramação toda diferentona, né? E esse livro, ele é escrito em forma de carta, se não me engano. E vai contar a história de um adolescente aí, que vai ter suas questões, né, suas dificuldades. Ele vai ter um quadro aí de depressão, né? Vai abordar muito essas questões de saúde mental nesse livro, né? Mas na época o livro não me prendeu. Eu achei muito simplória a escrita. Na minha cabeça, na época, não me parecia um adolescente escrevendo, me parecia alguém mais novo. E isso acabou me afastando um pouco, sabe? Eu ainda vou reler esse livro para ver se a minha percepção hoje, mais velha, né, tendo mais bagagem literária, para ver se essa minha opinião vai mudar. Porque o meu noivo, por exemplo, ele ama esse livro, ele, assim, não aceita. Ele fala que é um desvio de caráter meu não ter gostado de As Vantagens de Ser Invisível. Então eu tenho vontade de dar uma segunda chance. Mas eu lembro que na época eu me decepcionei bastante. Justamente porque muita gente gostava, muita gente falava bem. E a experiência pra mim não foi tudo isso, sabe? Então é uma bosta quando a gente coloca muita expectativa, né? Então, assim, é legal ver quando outra pessoa gosta do livro e ela te indica. Mas é complicado você colocar expectativa demais porque tu acaba se frustrando. E assim, eu acho que se eu não tivesse colocado tanta expectativa nos livros dessa lista, por exemplo, a minha experiência não ia ser tão negativa, sabe? Ela ia ser ok. Mas como eu tinha colocado uma expectativa estrondosa, acabou estragando mais ainda. Então As Vantagens de Ser Invisível não caiu tanto assim no meu gosto. Mas tá aí, eu vou reler algum dia, tá bom, gente? Prometo. O próximo livro dessa lista é outro também, assim, que muita gente ama. Tem um filme mega famosíssimo também, que é O Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Acho que é esse o nome. Eu não sei pronunciar esses nomes diferentes, gente. E esse livro foi outro que, assim, meu Deus, né? Porque todo mundo fala bem do filme, né? Todo mundo ama o filme, que tem o Brad Pitt gostosão lá. E todo mundo fala como que é um filme bom, né? Interessante, que te prende, que te faz ficar de queixo caído e tal. E aí fui lá e resolvi ler o livro. Eu lembro que esse livro foi um dos primeiros que eu li no Kindle Unlimited. Eu recém tinha ganho um Kindle. E aí eu assinei o Kindle Unlimited, né? Tava descobrindo o poder dos e-books. E esse livro tava lá. Eu não sei se ele ainda está no Kindle Unlimited, tá? E, gente do céu, que livro difícil. Foi um livro muito difícil pra mim. Ele é escrito em fluxo de consciência. Então o personagem ia pensando e o autor ia escrevendo. Então não tem muita regrinha de pontuação, né? Não tem pausa. É aquela coisa toda meio bagunçada. É realmente um fluxo de consciência. E tinha sido a minha primeira experiência com esse tipo de escrita. E
cara, eu demorei pra acostumar, eu demorei pra me imergir naquela história, porque até eu me situar no que tava acontecendo, eu tava tipo uma barata tonta, sabe? Então, assim, o começo já foi conturbado por conta disso. E aí, quando eu meio que mais ou menos acostumei com a escrita, e eu cheguei no plot, eu não me surpreendi tanto assim. É um bom plot? É, mas não sei dizer, assim, não foi um plot que eu fiquei... Meu Deus, que genial, que coisa absurda. Não sei, não funcionou pra mim esse livro. Eu achei um livro arrastado, extremamente moroso. Simplesmente o plot não compensou o resto do livro. Eu acho que esse é o ponto aqui que a gente tem que falar sobre esse livro. Tipo assim, ele não foi bom o suficiente pra validar o resto do livro, na minha opinião. Não gosto, entendo por que muita gente gosta, tá? Eu realmente entendo o porquê esse livro é tão famoso, porque o filme é tão famoso, mas comigo não funcionou, tá? E eu já tive outras experiências posteriores com outros livros que usam fluxo de consciência e também não foram experiências assim muito legais, tá? Então talvez seja essa narrativa realmente que não funciona pra mim. Mas na época eu lembro que foi super decepcionante, porque todo mundo falava super bem desse livro. E aí eu lembro que o Vitor Almeida tentou ler uma vez, ele abandonou. Aí vários anos depois ele foi ler de novo. E aí ele postou assim, quando que esse livro fica bom? E aí eu respondi a história dele falando assim, não fica. Ou era quando esse livro melhora, uma coisa assim. Mas enfim, não funcionou pra mim. E aí ele foi uma das primeiras pessoas que eu vi que realmente também não tinham gostado do livro, sabe? E aí eu fiquei um pouquinho aliviada, porque eu já tava achando que o problema era comigo. Mas, né, nem todo livro é pra todo mundo, eu já falei isso aqui. E seguimos, né? Vai dar tudo certo. O próximo livro é uma distopia. Eu só li o primeiro volume da saga porque eu realmente não gostei. E eu tô falando de Feios, do Scott Westerfeld, sei lá, do Scottinho. Esse livro aqui ficou mega hypado uns anos atrás. Eu também li faz tempo, viu, gente? Eu devo ter lido há mais de 6 anos. E esse livro aqui é uma distopia, onde nesse mundo distópico tem uma cidade ali, um lugar, onde quando as pessoas atingem, eu acho que 16 ou 18 anos, eles fazem um monte de procedimentos para ficarem perfeitos. E quando eles fazem isso, eles se mudam para um outro bairro, um bairro meio que, digamos assim, elitizado. Então eles meio que separam a sociedade entre os feios e quem já teve todos esses borogodó aí na cara e no corpo e vão para outra sociedade. E aí a nossa protagonista, um amigo dela, que é mais velho que ela, chega, né, nessa etapa da transformação aí da sociedade deles. Ele vai morar em outro bairro e ela tenta manter contato, mas ela percebe que ele tá muito esquisito. E ela percebe que assim, cara, eu acho que eles não estão mudando só a nossa aparência, eles estão mudando alguma coisa a mais. E aí ela vai escrafunchar no que tá acontecendo e aí o negócio vira um bagulho gigantesco, enfim. É uma premissa muito legal. Eu, assim, fiquei super imersa nesse começo de livro. Eu realmente fiquei super presa, queria saber o que vai acontecer. Só que, cara, é um mal pra mim de toda a distopia. Não toda, mas sei lá, 80% que é abrir demais o universo. Eu não gostei do final de Divergente porque eles abrem demais o universo. Eu não continuei Maze Runner porque eles abrem demais o universo. Foi a mesma coisa aqui. Uma coisa que eu achei que ia ficar aqui, vira um negócio super maior, e aí 15 mil livros que... Ai, não sei, isso aí me desanimou horrores. Eu acho que é uma puta de uma sinopse que talvez o autor poderia ter ido para um outro lado, sabe? Esse livro teve um hype muito grande, até um pouco antes de eu ler. Quando eu li, assim, já não tava tão hypado assim. E eu vi que ele acabou sumindo um pouco do que o pessoal tava lendo, né, da internet, o hype parece que passou completamente. E aí eu acho que a editora, se não me engano, ela refez as capas, aí voltou um burburinho, mas nada demais também. Então, assim, decepcionante, porque eu realmente tava animada ainda, que eu peguei só o primeiro livro no sebo, porque eu fui trocar uns livros no sebo e comprar outros, eu vi ele lá. Aí tinha o primeiro e tinha, eu acho que o terceiro e o quarto, só que eu não peguei. Eu falei assim, cara, eu vou levar só o primeiro, porque se eu não gostar, né, o que eu vou fazer com o resto dos livros? E realmente, viu? Eu acho que eu já tava prevendo que eu não ia gostar muito. Mas foi uma decepção, porque eu realmente coloquei muita expectativa nessa sinopse e não gostei do jeito que o autor lidou com esse enredo e acabei me frustrando. O próximo, assim, eu não vou falar que é uma puta de uma decepção, de falar assim, nossa, achei o livro horroroso, não gostei de jeito nenhum. Não. Esse livro aqui, na verdade, eu fui com muita expectativa, eu esperava, assim, um livro 5 estrelas favoritado e ele passou longe de ser isso. Se não me engano, eu dei 3,5 estrelas pra esse livro, ou dei 4 pelo final, assim. Mas ele ainda me decepcionou, porque eu esperava um negócio revolucionário. Eu estou falando de Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Porque todo mundo vende a Colleen Hoover como
a dupla sucesso dela, que é assim que acaba, e todas as suas imperfeições. Então é a dupla dinâmica da autora, né? Todo mundo fala que são os melhores livros dela e tudo mais. E aí, quando eu li Todas as Suas Imperfeições, eu tava com essa carga na leitura, né? Eu pensei, nossa, esse livro deve ser revolucionário mesmo, deve ser, nossa, escandaloso, estratosférico. E não foi pra mim. A sinopse, né? É bom falar sinopse às vezes. Nesse livro aqui, a gente vai ter um casal que tá passando por problemas no relacionamento. E aí, os capítulos vão se intercalar entre presente e passado. Então, a gente vai entendendo aos poucos como que um relacionamento tão bom chegou ao ponto que ele chegou hoje, né? Que é um relacionamento super truncado, difícil, né? Que tá machucando os dois. E como que eles vão ou não passar por cima disso. E eu cheguei num ponto desse livro, até uns 60%, que eu tava gostando só da parte do passado. A parte do presente eu não tava gostando. Meio que eu gostei de só metade do livro até boa parte dele. Eu tava gostando só de alguns pedaços. Porque, cara, na minha cabeça, lendo aquele livro, eu pensava assim, cara, eles eram um casal super saudável, né? Muito companheiros, e aí eles chegaram num ponto que eles não conversavam mais sobre os problemas que eles estavam tendo, sobre o que eles estavam sentindo. E pra mim, essa transição não ficou tão esclarecida, não ficou tão pertinente, sabe? Com a forma que o casal tava agindo no presente. Então eu ficava tipo, cara, eles ficavam assumindo coisas um do outro que não era verdade, sabe? Era só conversar. Não me entrava na cabeça como isso tudo foi acontecendo, sabe? Então, até boa parte do livro eu ficava imersa bastante no período do passado, né? Como eles se conheceram e tudo mais. E a parte do presente eu li assim. Nossa, não acaba mais, sabe? E aí o final eu acabei gostando. Eu acho que a autora aí no final, a Colleen Hoover, conseguiu fazer um desfecho legal. Eu acho que foi pertinente com a história. Tá, então eu lembro que o final foi um ponto muito positivo ao meu ver, mas o livro me cansou nesse começo aí, até metade, 60%, 70% nessa questão. Então assim, eu esperava um negócio, meu Deus do céu, revolucionário, incrível, maravilhoso, e eu recebi um livro que eu achei ok. Eu achei bom, mas eu não achei tudo isso, eu não achei assim um livro pra favoritar, sabe? É isso, não me tocou tanto assim esse livro, sabe? Eu acho assim que acaba melhor que Todas as Suas Imperfeições, se é que vocês querem saber minha opinião sobre isso, tá? Então foi uma decepção nesse sentido, porque eu esperava tão mais por tudo que o pessoal ficava falando, né? E não gostei tanto assim. Gente, o último livro da minha lista desse vídeo, tá? Tem muitos outros livros que já me decepcionaram, mas eu quis falar realmente de livros que eu já li mais pra trás. E o próximo, eu acho que eu li, eu já até tinha canal no YouTube, mas não custa, né, falar um pouquinho mais. E eu tô falando de O Exorcista, do William Peter Blatty. Gente, O Exorcista, sim, eu tinha uma expectativa pra esse livro, porque, né, é um filme mega icônico, que todo mundo fala que, assim, é consagradíssimo dentro do gênero do terror. Eu nunca tive coragem de assistir, tá? Até porque minha mãe ficou traumatizada, ela assistiu no cinema na época, ficou traumatizada, e aí eu nunca tive coragem de assistir. E aí eu lembro que eu peguei o e-book numa promoção, e era uma edição tri boa da Dark Side. Aí eles colocaram o e-book na promoção, eu comprei e eu li num mês de Halloween. E assim, eu tava com as expectativas nas alturas, porque, né, é um clássico do terror, não tem como você pensar no gênero sem lembrar de O Exorcista, então a gente já tem esse consciente coletivo, né, de que é uma coisa de qualidade, que é uma coisa boa, porque é um clássico, revolucionou tudo. E aí, quando eu fui ler, eu esperava mais. Eu esperava mais suspense, eu esperava mais carga dramática, e não foi tanto isso que eu recebi. Eu lembro que eu dei, eu acho que umas 3 estrelas e meia pra esse livro, porque assim, ele tem suas questões, e uma coisa interessante que o livro aborda é a questão do seguinte: é realmente uma possessão ou é um problema mental? Naquela época, não se tinha conhecimento e a pessoa achava que era uma possessão. Então, é interessante porque você fica nessa dúvida. O próprio autor te faz duvidar às vezes, do tipo, né, do que realmente está acontecendo com a personagem. Mas eu achei a narrativa um pouco fraca, às vezes parecia que nada acontecia, e aí quando acontecia, às vezes nem era tudo isso. Ele é pesado no sentido de ter gatilhos. É que eu não posso nem falar, gente, o que acontece. Até porque vai estragar a experiência de quem for ler. Mas ele é um livro pesado, sim. Mas eu esperava mais carga de suspense. Eu achei que teve muita coisa ali pra chocar o leitor. Mas era mais a questão do gore, sabe? Do grotesco. Não tanto uma coisa, um suspense psicológico, uma coisa mais construída, sabe? Eu acho que essa foi a minha questão com esse livro. Ele era muito gore e de tentar fazer um susto, mas ele não conseguia construir um suspense, né, ao longo do livro inteiro, pra gente tentar pensar o que estava acontecendo. Então foi um livro, assim, que não foi tão fácil de ler, não foi tão fluido,
Eu ficava curiosa pra saber o que ia acontecer, mas eu não tava 100% conectada. Foi um livro que, infelizmente, acabou me decepcionando, porque eu tava com muita expectativa. Pensei, meu Deus, vai ser o melhor livro de terror que eu já vou ler na minha vida. Sendo que eu li outros que nem são tão conhecidos assim, que não são clássicos, que não foram adaptados, que eu achei bem melhores do que O Exorcista. Então, pra mim, foi bem decepcionante. Eu esperava um livro 5 estrelas e foi um livro 3 estrelas, sei lá. Mas acontece, né? A gente vai com muita sede ao pote e acaba se frustrando. Mas é isso, leitores, esses foram alguns livros que já me decepcionaram ao longo da minha vida literária. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários um livro que te decepcionou. Fala o porquê, vamos conversar, continuar o nosso bate-papo aí nos comentários, tá bom? E não esquece que a gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Um beijo, tchau!